paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 para 30 de janeiro de 2022. O título é Como Ler as Escrituras. Então hoje nós estaremos estudando sobre como interpretar, como estudar, como ler a palavra de Deus. Nós vimos na lição passada como a Bíblia se organiza, como é a sua estrutura. Hoje estaremos vendo como aprender, como extrair as suas verdades. Como texto áureo, nós temos Atos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E a nossa verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Esse foi o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Eu vou pular aqui a leitura da semana e vamos para a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 8, dos versos 26 ao 30, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E aqui, irmãos, esse trecho foi colocado aqui para vermos a importância, meditarmos sobre a importância de entendermos, de compreendermos aquilo que estamos lendo nas Escrituras, na Palavra de Deus. Aqui vamos ler a introdução da nossa revista. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes esquecidos. E nessa lição nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Apenas para ilustrarmos, Tiago disse assim: capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqueles que apenas leem, escutam a palavra de Deus, mas não a cumprem, estão se enganando a si próprios. Bem, e para eu cumprir a palavra de Deus, obviamente eu preciso entender o que a palavra de Deus diz. Nós chamamos isso de interpretação. Esse é o primeiro capítulo da revista, que diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Subponto 1, a importância da exegese. O que seria exegese? Essa palavra vem de um termo grego, que significa ex, traduzido como fora, e agen, com sentido de guiar, ou seja, significa guiar para fora, conduzir para fora. Trata-se da intenção de extrair o sentido das palavras de um texto. O alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Sobre exegese, irmãos, para nós termos alguma ideia, alguma noção sobre, pelo menos algumas coisas básicas sobre exegese, eu trouxe aqui para nós meditarmos rapidamente. Primeiro, é uma prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. A hermenêutica nós vamos ver no terceiro capítulo da revista o que se trata. E como já foi dito pelo comentarista da revista, a ideia da exegese é de retirar, extrair o sentido do texto.
E para não falarmos muito sobre exegese, eu trouxe pelo menos 5 regras básicas, 5 regras principais da exegese ortodoxa que nós praticamos, né? Primeiro seria interpretar lexicamente. O que significa isso? É conhecer o significado das palavras que compõem aquele texto, os versículos, né? As frases, você tentar entender o sentido, o significado de cada uma daquelas palavrinhas, é a etimologia das palavras. É como se fosse a nossa análise morfológica, né? Que a gente fazia muito no segundo grau. Segundo lugar, interpretar sintaticamente. Se primeiro eu sei que palavra é aquela, se é um substantivo, se é um adjetivo, eu vou agora descobrir o sentido, a posição daquela palavra naquela frase. É um sujeito, é um predicado, é um objeto, tá certo? O interpretar sintaticamente, a gente deve conhecer os princípios gramaticais da língua, senão a tarefa fica inviável. Em terceiro lugar, conhecer o contexto, no caso aqui o contexto literário, ou seja, a gente tem que ter em mente a inclinação do pensamento de todo o documento como um todo, a carta como um todo, o capítulo como um todo, o livro como um todo, nós chamamos isso de contexto literário. E também, em quarto lugar, conhecer o contexto histórico, que é interpretar historicamente. Nós devemos procurar descobrir as circunstâncias que deram causa a um determinado escrito. Por que foi que Paulo escreveu essa carta para essa igreja? Por que Mateus estava escrevendo desta forma? Então, interpretar historicamente. E a quinta e última regra, nós podemos seguir para uma boa exegese bíblica, é de que a Bíblia tem que ser a sua própria intérprete, ou seja, interpretar de acordo com a analogia da Escritura, a própria Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete, diz o princípio hermenêutico. A Bíblia deve ser usada como recurso para entender a ela própria. Uma interpretação estranha, bizarra, que entre em contradição com o ensino total da Bíblia, está obviamente errada. Então vamos voltar, irmãos, para a nossa lição. Que nós vimos as 5 principais regras da hermenêutica que nós praticamos. Bom, e qual é a explicação de por que nós precisamos fazer tudo isso? A justificativa é óbvia, a limitação dos leitores, a nossa limitação. E essa limitação é decorrente do abismo cultural que nos separa do texto bíblico, tá certo? Foi o ponto 2, as limitações dos leitores. Porque já foi mencionado que a palavra de Deus foi escrita há bastante tempo atrás por várias pessoas, né, em línguas diferentes. Então existe sim uma diferença muito grande temporal e cultural entre nós e os escritores sagrados. Então nós temos que reconhecer que uma vez que nós lemos a Bíblia, nós estamos interpretando a palavra de Deus. Todos os leitores são intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que nós trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Porque é natural que nós possamos fazer uma leitura da Bíblia de acordo com os nossos costumes, de acordo com a nossa época, de acordo com as nossas situações, e isso acaba muitas vezes fugindo do sentido original do texto. Como eu disse, estamos muito distantes do texto sagrado, no sentido temporal, no sentido cultural. Então nós somos bastante limitados devido a isso. Vamos ler com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com a nossa cultura, e estaremos levando para dentro do texto muita coisa que ele não quis dizer. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que nós lemos produz a verdadeira intenção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usou aquele autor para escrever com um determinado objetivo. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que o autor está conosco. Você pede ajuda a Deus, que o autor da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, está do seu lado e vai te ajudar. Ratificamos, confirmamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. E que natureza é essa? É o que vamos ver agora, a natureza das Escrituras. Bom, se eu disse que nós somos limitados, por um lado, né, temos as nossas limitações, o nosso distanciamento
dos escritos bíblicos. Por outro lado, a Bíblia é elevada demais, porque a Bíblia ela tem origem humana e divina. Do ponto de vista da origem humana, a Bíblia está longe de nós devido ao contexto em que os escritores se encontravam, ser um contexto bem distante do nosso. Estou repetindo. E do ponto de vista da Bíblia ser de autoria divina, ela é muito excelsa, muito além da nossa capacidade. Isso faz parte da natureza das Escrituras. Nesse ponto, nós ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. E já foi estudado que o texto foi escrito em duas línguas bem distintas da nossa, hebraico e grego, num período de cerca de 1.600 anos, onde cerca de 40 escritores compuseram a Bíblia Sagrada, os textos da Bíblia Sagrada. E eles tinham culturas diferentes e viveram em épocas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, nós devemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, profecias e parábolas, que precisam ser devidamente interpretadas cada uma, lógico, primeiramente sob a orientação do Espírito Santo e, em segundo lugar, observando as regras da exegese e da hermenêutica, que veremos mais apropriadamente no próximo ponto. Como sinopse do capítulo 1, nós temos: as escrituras sagradas precisam ser interpretadas, ou seja, compreendidas corretamente, porque é isso que é a interpretação bíblica, é a compreensão correta do sentido daquele texto bíblico. Precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Vamos agora passar para o capítulo 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Bom, nós pertencemos a uma igreja pentecostal. E os pentecostais seguem as regras de interpretação bíblica, de compreensão da Bíblia, as regras protestantes, as regras da ortodoxia cristã. Mas nós temos um adicional de nós crermos na literalidade do batismo com o Espírito Santo para os dias atuais e também na literalidade da presença dos dons do Espírito Santo nos dias atuais, tal qual no livro de Atos dos Apóstolos. Então vejamos os nossos pressupostos. Primeiramente, a autoridade da Bíblia. Estamos na 5ª lição e até aqui nós temos repetido sobre a autoridade da palavra de Deus como regra de fé e prática na vida do cristão. Então nós cremos nisso. Uma das marcas do pentecostalismo é esse compromisso inegociável com as Escrituras. Nós cremos que a palavra de Deus ela é divina, cremos que ela teve uma inspiração verbal e plenária. E ela é a nossa autoridade em questões de fé e de prática. Por isso, a leitura do livro sagrado traz para nós o conceito de inerrância e infalibilidade presente nas Escrituras. Já vimos que ela demonstra isso. A Bíblia própria fala da sua inerrância e da sua infalibilidade. Dessa forma, cremos que tudo que está escrito nela é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Serve, na verdade, para nos consolar, serve para nos ensinar e para nos corrigir. E, de acordo com essa compreensão, nós rejeitamos todo tipo de interpretação bíblica que tende a relativizar os preceitos bíblicos ou então tende a desobedecê-los. Isso é rejeitado por nós. Nós aceitamos as suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, aquilo que as leis da física, da ciência, do nosso universo não são capazes de abranger, a literalidade dos milagres, cremos sim, e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Estes são alguns dos nossos diferenciais. Falando sobre a iluminação do Espírito Santo, mencionamos brevemente em aulas passadas a doutrina da iluminação, que ocorre em nós, ocorre no crente, quando estamos lendo as Escrituras, o autor, o Espírito Santo, começa a nos ensinar a falar conosco. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, capacitando-o para entender, discernir as verdades presentes na Bíblia. Somente o estudo racional, usando apenas os métodos científicos, não é suficiente para uma compreensão correta e completa da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem tampouco substitui um exame acurado da palavra do Senhor. Muito pelo contrário.
À medida que nós vamos estudando, o Espírito Santo nos concede compreensão. O que nós estamos dizendo aqui é que nós não podemos pender nem para um lado nem para o outro. Nós não podemos seguir apenas ceticamente as regras de estudo, as regras da exegese, da hermenêutica, e abrirmos mão de buscarmos a Deus em oração, de procurarmos a orientação do Espírito Santo para compreendermos aquele texto com honestidade. Não podemos fazer isso. Por outro lado, também não devemos negligenciar a nossa obrigação de compreendermos sim as técnicas usadas, empregadas para se interpretar corretamente um texto, a fim de chegarmos até a verdade bíblica, sempre buscando, como já disse, o auxílio do Espírito Santo. Então devemos fazer ambas as coisas. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida, explica, torna compreensível o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Pedro fala disso na segunda carta, capítulo 1, verso 3 até 10. E outra coisa que também é importante falarmos para evitarmos algum mal entendido é o valor que a experiência possui na teologia pentecostal. Bom, já dissemos que o texto sagrado é útil para ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo um homem perfeito. Isso nós aprendemos com Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada à nossa vida diária, ao nosso dia a dia. As verdades bíblicas são confirmadas quando elas são experimentadas, vivenciadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, nós cremos que o livro de Atos dos Apóstolos não apenas descreve uma experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. E é isso que nos faz crermos na atualidade do batismo e dos dons do Espírito Santo. Ressaltamos, porém, que nem a experiência pessoal, e nem a tradição da igreja podem estar acima ou igualados à autoridade bíblica. Não, nunca dissemos isso e nunca vamos afirmar tal coisa. A Bíblia reina sozinha sobre tudo que se possa imaginar em matéria de fé na vida do cristão. A palavra de Deus ela é única, está entronizada. Tudo o demais que nós podemos elencar está subordinado à Bíblia Sagrada e tem que passar pelo crivo das Escrituras para sabermos se é uma experiência autêntica, se é uma experiência bíblica, se aquilo está prometido nas Escrituras, se tem respaldo pela palavra de Deus. Então nós passamos todas as experiências pelo crivo das Escrituras. Nunca uma experiência pode ser usada como fonte doutrinária para fundamentar uma doutrina, criar uma doutrina nova, trazer um novo ensinamento que não esteja já explicado, elucidado na palavra de Deus. Que isso fique muito claro. Somente a Escritura que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Nós observamos isso, por exemplo, na carta aos Coríntios, na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo precisa fazer algumas correções em relação ao culto deles, da mesma forma como o apóstolo Paulo faz correções às compreensões teológicas das igrejas. Resumindo o capítulo 2, nós temos o seguinte: a Bíblia é a autoridade final, isso é indiscutível. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas, não acrescenta. E vamos agora para o capítulo 3, último capítulo dessa lição de hoje, e nós vamos falar sobre as regras básicas de interpretação. Primeiramente, o título do primeiro ponto desse capítulo 3 é distintivo quando ele diz que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Isso significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pela qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Lutero dizia que se existem passagens nas Escrituras que são um pouco obscuras, existiam passagens mais claras que serviam para explicar, elucidar essas passagens mais difíceis. E aqui, irmãos,
vamos dar uma rápida visualização sobre um resumo de hermenêutica. É verdade, tanto exegese quanto hermenêutica, para algum irmão que esteja nos assistindo que não tenha cursado ainda algum seminário, algum curso de teologia, saiba que existem cadeiras, disciplinas inteiras, né, sobre essas matérias. Na verdade, dependendo do seu curso, pode ter mais de uma disciplina de hermenêutica e de exegese. Mas vamos ver aqui um básico. Primeiramente, o que seria hermenêutica? É a arte, ou a ciência, tanto faz, de interpretação de textos. E você pode encontrar hermenêutica literária, para estudar os textos literários, hermenêutica jurídica, para interpretar as leis, as súmulas dos tribunais, e a hermenêutica bíblica, que é a que nos interessa. Sobre a hermenêutica bíblica, a arte de interpretar os textos bíblicos, é bom nós sabermos que nós podemos dividi-la em 3 partes básicas na sua estrutura. Primeira é a noemática. Essa palavra vem do grego noema, que significa pensamento ou sentido, ou seja, é o sentido presente no texto, tá certo? Você descobrir qual o sentido daquele texto, o sentido principal. O que eu chamo aqui de texto é no sentido lato, no sentido amplo, né? Depende do que você está analisando. E a segunda parte seria a heurística, que também vem da palavra grega eurisko, que significa achar ou encontrar. E aí é a parte da hermenêutica em que nós vamos aplicar as técnicas, as ferramentas para se determinar o sentido de um texto, né? Existem regras, existem técnicas que nós podemos utilizar. Hoje em dia usa-se muitos softwares, né? Não apenas para hermenêutica bíblica, a hermenêutica em geral, existem vários softwares de análise de conteúdo que ajudam bastante. E a proforística, do grego profero, significa mostrar, expor, trabalha o modo ou a maneira de expor os sentidos contidos na Bíblia Sagrada. Vamos voltar aqui para a nossa revista agora. Bom, ponto 2 diz, princípios de interpretação bíblica. Deixa eu subir aqui o ponto 2. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Essa regra também é uma regra de ouro. Sempre que é possível você interpretar aquele texto bíblico como literal, você assim o faz. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico ou alegórico. Por exemplo, Cristo diz, tomai, comei, isto é o meu corpo. Esse é um dos textos que mostra que a palavra corpo não está no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Você compreende isso pela própria leitura do texto. Outro princípio refere-se ao contexto, ou seja, analisar os versículos que precedem, que vêm antes, e que seguem, vêm depois ao texto estudado. A máxima diz o seguinte, um texto fora de contexto é um pretexto. Desse modo, você observa que por esses princípios que a Bíblia tem que ser interpretada como um todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, como bem nos disse o apóstolo Pedro. Nós já vimos bastante esse texto de 2 Pedro 1:20. E agora, sobre os perigos da hermenêutica pós-moderna. Ponto 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. O pós-modernismo, irmãos, ele surge como, digamos assim, como uma conclusão, né, de que o racionalismo, o pragmatismo foi uma frustração. Ele surge como uma conclusão de que, na verdade, tudo aquilo que foi sonhado a ser obtido com o racionalismo caiu por água abaixo. Então ele já parte para o lado oposto, ele nega verdades únicas, certo? O nome já está dizendo, né? Relativismo. O relativismo é um dos pilares do pós-modernismo. Então tudo na verdade é relativo, não existe nada que seja absoluto em matéria de valores, em matéria de verdades, e a hermenêutica pós-moderna segue nessa linha. E a nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que negue a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade, porque tudo isso faz parte da ideia do relativismo pós-moderno.
Sendo assim, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, você não vai poder dizer que alguns livros não são inspirados ou que partes daquele livro não são inspiradas. Você não pode sair selecionando dizendo apenas esse trecho, apenas esse livro da Bíblia é inspirado. Não. O cânon inteiro de Gênesis e Apocalipse tem a mesma inspiração divina, a mesma autoridade divina. Não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos, focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Nós ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Sagradas Escrituras. Já falamos isso. E por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis, ou seja, elas não são absolutas. São técnicas humanas, desenvolvidas pelo homem, pela mente humana, e tudo que é produzido pelo homem é falível. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Resumindo o capítulo 3, nós temos: a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação do texto bíblico. E para concluirmos, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, ou seja, entendida, compreendida. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica, ciências humanas, técnicas humanas. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. E aqui, irmãos, concluímos mais uma aula. Que Deus te abençoe e agradeço pela sua atenção. Que você tenha ainda mais desejo de buscar o Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor de modo verdadeiro, veraz e aplicar esse entendimento, essa compreensão no seu dia a dia, para que a sua vida seja transformada pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.